sejam bem-vindos ao canal da Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Um canal que é completo, repleto de profissionais que têm experiências na área da psicologia. Então, se você que é estudante da psicologia, já formado ou um fã da área, não perca essa oportunidade de um grande aprendizado. Esse é um canal inédito da plataforma do YouTube, onde eu trago para vocês entrevistas com profissionais do Brasil inteiro, cada um com a sua experiência da área de atuação e cada um com a sua linha de abordagem diferenciada. Então, se você é novo no canal, se inscreva, não deixe de compartilhar, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Hoje a nossa entrevistada é uma querida, a psicóloga Geise. Seja bem-vinda, Geise. Obrigada, Cláudia. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para mim é um privilégio muito grande poder falar de um assunto que é bastante mistificado ainda e poder Sim. contribuir, né, com informação, com orientações que espero ser de grande valia para as famílias nas quais ainda tem alguém com esse diagnóstico ou com uma possibilidade de fechamento dele. Com certeza. Hoje a gente vai estar conversando sobre o TDAH. Com certeza você já conheceu alguém com esse diagnóstico, ou pelo menos que suspeita desse diagnóstico, e você tem uma série de dúvidas. Ai, será que é? Será que não é? O que eu faço? Então hoje a nossa convidada vai estar tirando todas as dúvidas, desmistificando esse diagnóstico e qual é o papel do psicólogo nesse contexto que a gente vai conversar. Lembrando que a Geise, ela é psicóloga, ela é formada se formou em 2016 pela Universidade FAUC, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, e ela é especialista em terapia cognitiva, comportamental e neuropsicologia. Ela também é pós-graduanda em análise do comportamento e atualmente atua na psicologia clínica. Geise, a nossa primeira conversa. A gente sabe que o diagnóstico de TDAH, ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Como que é o papel do psicólogo nessa equipe multidisciplinar para esse fechamento do diagnóstico? Cláudia, é fundamental informar que essa equipe, por quem é composta essa equipe? A equipe para o fechamento do TDAH, ele dá-se um início na neuropediatria. Então, os pais normalmente recorrem ao neuropediatra ou recorrem ao psiquiatra infantil, no qual vai identificar alguns sintomas. Dentro desses sintomas, não necessariamente se fecha um diagnóstico. Esses profissionais, eles encaminham a criança para o atendimento da equipe, onde o psicólogo é um deles. Então, existe uma série de comorbidades junto com o TDAH. E não somente ele, mas também pode vir aí um transtorno de fala, pode vir uma questão de coordenação motora. Quando a criança já se encontra num estado de escola, né, uma vivência escolar, também dificuldades. Então, essa equipe ela é composta por psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, em alguns casos, fisioterapeuta e, precisamente, um neuropediatra ou psiquiatra infantil. Então, qual é o papel do psicólogo na conclusão do diagnóstico, né, do TDAH? Avaliar os sintomas e também os prejuízos cognitivos e emocionais. Então, quando eu sei que é um TDAH, para que eu possa relatar e auxiliar o neuro no fechamento do diagnóstico? Quando eu percebo que a criança tem desatenção, falta de persistência, quando eu percebo que há uma inquietude, muitas vezes acompanhada de agressividade, quando tem ou se perde o foco rapidamente, quando apresenta aquela dificuldade de se manter sentado, até mesmo para assistir o desenho, ou programa de TV no qual ele tem um interesse maior. Quando eu percebo que a criança tem um tom de voz muito elevado, descartando a questão cultural, quando eu percebo que essa criança tem uma fala bastante acelerada e a todo momento que ela fala ininterrupta, acelerada e num tom de voz mais elevado. Isso é uma das características do TDAH. Nós sabemos que culturalmente a família de italianos fala bastante alto. E a nossa região sul do Brasil também tem a tendência de falar um pouco mais alto. Descartando as questões culturais, quando se percebe que a criança traz esse sintoma, é um sinal de alerta para a conclusão desse diagnóstico.
E é importante também, Cláudia, ressaltar que a criança falou apenas uma vez algo, não se comportou em determinado ambiente, ela é hiperativa? Não. Ah, ela fez uma prova e não foi muito bem no resultado. É desatenta? Também não. Há uma predominância de tempo para que se haja a conclusão desse diagnóstico, tá? Então, a gente precisa avaliar essa criança no mínimo 6 meses, sendo uma quantidade exata de sintomas, de acordo com o DSM-5, que é o nosso manual de transtornos, né? E ela precisa apresentar 2 meses de sintomas ininterruptos. Então, há uma avaliação muito precisa, onde nós, enquanto neuropsicólogos, também fazemos uma avaliação em consultório, quando é procurado esse tipo de recurso, né? Existem testes psicológicos que podem avaliar a criança, no sentido de memorização, no sentido de associação de ideias, no sentido de déficit cognitivo, para compreender se há realmente uma hiperatividade, se há uma desatenção, se há comorbidades dentro desse diagnóstico que está sendo avaliado também. Então, o papel do psicólogo nesse contexto é avaliar todos esses sintomas que eu fui te informando, juntamente com as comorbidades que ele vem a trazer e principalmente o que ele pode também vir a causar. O TDAH é muito associado no sentido de ansiedade infantil, uma possível depressão, crianças que podem vir a trazer também a desordem de comunicação, porque, como eu disse, tem uma fala acelerada, então tem um tom de voz mais elevado, e muitas vezes acaba se perdendo naquilo que está falando, não consegue organizar as ideias, se perde o foco, né? É o famoso perder o foco. E aí acaba tendo também uma dificuldade de comunicação, o que impacta lá na interação social, o que impacta no bullying escolar. Na maioria das vezes, o TDAH, as crianças vêm para consultório por orientação escolar. O professor percebe isso em sala de aula, começa a identificar a diferença do que é uma criança agitada no sentido da vitalidade infantil, percebe que está além do que seria uma naturalidade da criança, e orienta os pais, né? Pais, será que não é o momento? E se vocês pensassem em avaliar melhor? Por quê? A hiperatividade, ela tem que ser constante em vários ambientes. Aquela criança que é só agitada em casa, mas na escola apresenta um outro comportamento, no ambiente social tem outro comportamento, não necessariamente ela é hiperativa. O hiperativo, ele apresenta sintomas independente do local e das pessoas que o rodeiam. Ele vai apresentar porque é dele. Então, esse seria o papel, né, do psicólogo no contexto do diagnóstico. E sempre reforço que o diagnóstico ele é clínico. Então, o psicólogo ele contribui com a informação, com aquilo que ele avaliou em psicoterapia, em terapia contínua, ou propriamente na avaliação neuropsicológica, onde faz-se o registro, faz-se o laudo e direciona para o neuropediatra, então, laudar se realmente se presente ou ausente o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. Certo. E como que é a sua experiência nessa doença, nesse diagnóstico, na sua experiência clínica? Como que é para a gente? Quais técnicas que você utiliza? Sim, eu aproprio da terapia cognitiva comportamental, que é a especialização que eu tenho para crianças no momento, e tudo que é feito em consultório é muito ludicamente, falando-se de crianças, né, até 13 anos, até 16 anos, dependendo da idade mental que essa criança tem. Então, a gente costuma muito dizer, eu costumo muito dizer, que a gente brinca com essas crianças em consultório. Então, tem 2 etapas de atendimento com o TDAH. A primeira etapa é conhecer a semana dele, sob a visão dele, como ele se percebe, como ele percebe o outro, o que gera sofrimento da criança sendo da forma que é. E o segundo momento é a brincadeira. Isso dependendo da idade, né? Se for uma criança muito pequena, essa conversa, esse diálogo acontece já no brincar. Então, todos os brinquedos têm um objetivo terapêutico, por isso, na maioria das vezes, eu utilizo jogos terapêuticos propriamente, nos quais me possibilitam mensurar como está
a memorização, a concentração dele, se ele tem uma atenção focada, se ele tem uma atenção dividida. Se no ganhar e perder ele traz a agressividade. Existem crianças que não admitem a perda no jogo. Então, através dessa do perder, é onde a gente entra com a intervenção mostrando para ele como é o comportamento de ganhar, como é o comportamento de perder, fazendo a manutenção desses sintomas. Existem crianças também, Cláudia, que trazem a desatenção total. Não tem foco. Então, eu preciso conhecer a estrutura familiar dessa criança. E todo atendimento infantil dá-se o início através de uma anamnese, de uma entrevista muito bem elaborada com os pais, que me possibilita conhecer como é a rotina, que me possibilita conhecer quais são as preferências dessa criança, se existem apegos, se é uma criança que tem mais interesse por jogos cognitivos ou por jogos que vão exigir dele mais atividade física, esforço físico. Então, tudo isso também é um contexto para que eu possa atuar com ele em consultório. Aqueles que são mais físicos, né, do exercício físico, quando eu coloco, por exemplo, um quebra-cabeça, ele sente dificuldade. E logo ele vai me apresentar a desistência ou ele vai me apresentar um desinteresse por aquele jogo, porque é o esforço mental. Então, ali eu já consigo verificar se existe algum déficit. Opa, não gostou desse? Então vamos para um jogo de memória. Não gostou daquele? Vamos para um jogo de cartas, vamos para um dominó. Então eu sempre busco trazer esses jogos dentro dos demais que trabalham quem ele é, o papel dele na família, como ele se vê diante do outro, como é a questão escolar, jogos voltados, né, para a condição escolar, até para se perceber onde é que está o prejuízo e, principalmente, não só o prejuízo cognitivo, mas o prejuízo emocional. Como ele se percebe sendo assim? Muitas vezes a gente pensa que as crianças não se importam em serem agitadas. E é um engano nosso. Eles também se incomodam de perceber que estão incomodando o outro. Os que já têm uma idade de uma percepção melhor, digo de 10 acima, 10 anos acima. Eles percebem que eles têm alguns tiques, eles percebem que o pai, a mãe, muitas vezes fala baixo, fala devagar, senta, menino. Muitas vezes eles não conseguem sentar, porque é do próprio organismo essa agitação, essa alteração. Se arrependem muitas vezes. Existem alguns, inclusive, que apresentam, né, o processamento auditivo, com o comprometimento. Se você não ouve, não consegue compreender o que o outro fala, muito dificilmente você vai conseguir se relacionar. Então, são crianças que tendem a ter poucos amigos, por conta dessa inconstância de humor, por conta dessa impossibilidade de estabelecer um diálogo contínuo. E isso, para eles, na fase escolar, é um prejuízo, porque se sentem, de alguma maneira, excluídos. Então, é importante também verificar isso, e é dentro disso que a gente faz a atuação em consultório. É observando, é orientando, é pontuando. Para isso, eu utilizo muito espelho nas sessões. Né? Frente do espelho, vamos trabalhar a sua fala, como você ouve. Então, eu utilizo de gravação, mostro para ele, muitas vezes eles vêm com o celular, a gravação é feita no próprio celular do paciente, para que ele consiga se perceber e durante a semana ele rever esse vídeo, ele rever a orientação que foi passada, tarefas terapêuticas são enviadas também, como a manutenção daquilo que foi feito na terapia. Então, ele sempre tem uma tarefinha relacionada ao emocional ou algum combinado que ele precisa cumprir durante a semana para a melhoria e alcance do objetivo da terapia em si. Certo. E diante dessas alterações cognitivas, comportamentais que você falou aqui para a gente sabe, assim, falando do modo bem simples, que a criança ela tem uma fase de agitação um pouco maior, mais ou menos na primeira infância, que é até os 6 anos, e depois, entre aspas, ela começa a desacelerar. Então, como é que a gente consegue identificar essas alterações comportamentais nessas faixas etárias? Como é que eu vou saber se a criança é um TDAH
se ela está nessa fase mais agitada, que é na primeira infância, ou se é uma fase normal da criança, ou se é uma fase mais já tendenciosa para esse diagnóstico. Quando você realmente percebe os prejuízos. Como eu disse, o TDAH ele dificilmente vem sozinho. Então, quando menor, a gente consegue perceber se a criança tem a possibilidade de sentar-se, de assistir um desenho da sua preferência. Existem crianças que são agitadas no dia a dia. Eu utilizo muitos desenhos, a TV, os eletrônicos, porque hoje é impossível falar que criança não tem acesso à tecnologia. Tem, talvez, até muito mais que alguns adultos. Isso já está na rotina dessas crianças, e principalmente nesse ano atípico que vivemos, a pandemia. Então, muitos pais aí têm o home office, não tem com quem cuidar, o eletrônico está na mão da criança. Sim. É uma realidade, é um fato que eu tenho visto em consultório. Então, como diferenciar? O seu filho tem um desenho de preferência, Patrulha Canina. Só que ele não consegue sentar-se sem ficar movimentando para assistir esse desenho. Ele brinca, ele pula o dia inteiro. Quando você coloca ele diante da tela, ele sentou, ele se concentrou, ele ficou ali sem se mover, prestando atenção, é natural da criança. Agora, quando tem um TDAH, você logo percebe que mesmo assistindo Patrulha Canina, as perninhas estarão balançando, os braços estarão mexendo, ele pode estar de cabeça para baixo assistindo esse desenho, ou muitas vezes ele não fica nem assistindo o desenho, ele ouve, mas sempre fazendo outra coisa. Como você também pode identificar se é um TDAH ou se é da idade? Crianças com hiperatividade e déficit de atenção dificilmente concluem aquilo que fazem, até mesmo em brincadeiras. Eles perdem o interesse muito rapidamente. Eu começo a brincar aqui, depois eu vou brincando ali, depois eu vou para outro brinquedo. E não que eles sejam, mas eles, por não terem esse apego, por não terem esse cuidado em começar e terminar, também tem uma tendência muito grande em quebrar os brinquedos com muita facilidade. As crianças com TDAH, geralmente já comprovado, têm um QI alto, porém não conseguem manter esse foco, e é isso que faz com que eles tenham um rendimento escolar mais baixo. É a falta da organização. Certo. E para aqueles pais que estão aqui nos ouvindo, assistindo a nossa conversa, nos explica, Geise, por favor, quando eles devem procurar uma ajuda terapêutica? Primeiro ponto, Cláudia, e eu gostaria muito que os pais dessem ouvido aos professores. Nós sabemos que existem professores bastante capacitados para lidar com o TDAH, como também ainda temos alguns que estão à procura dessa capacitação. Mas que não descartem a fala, o olhar de um professor. Quando ele disser, olha, talvez o seu filho esteja um pouquinho mais agitado, vamos observar mais de perto? Ou quando propriamente perceber que essa criança já tem uma alteração no sono, na alimentação, no humor, não tem nenhuma mudança de rotina, que é extremamente importante para as crianças. Em outro momento, quando procurar o professor, o professor deu uma orientação, está com sinal de alerta, não descarte. Fique atento àquilo que o professor está pedindo. Converse mais, busque mais detalhes. Por que está pensando nisso? E, principalmente, não rotulem as crianças como hiperativas. Isso é um transtorno. O que mais se percebe em consultórios são pais com rejeição à medicação. E quando começa, a gente trabalha a orientação dos pais, o atendimento da criança, e os pais trazem a aceitação da medicação, percebe qual benefício trouxe para a vida do filho. Não só no sentido da agitação do dia a dia, mas eu digo do sono, eu digo da redução da ansiedade, eu digo de uma atenção maior, onde essa disgrafia, descalculia, onde a dislexia, que é muito presente no diagnóstico de TDAH como comorbidade, ela não vai sumir totalmente. Mas ela dá uma reduzida e proporciona um bem-estar, proporciona uma qualidade de vida para a criança e para a família também.
Então, que reavaliem isso junto com o profissional, não tenham resistência. O meu filho não precisa de psicólogo. Eu escutei muito isso em escola, eu já atuei em escola de educação infantil. E quando nós apontávamos essa condição, encaminhando para uma terapia, o meu filho não precisa disso. E resolvia-se muitas vezes com surra, com castigos, e na outra semana, no outro mês, se viu o prejuízo da criança, não só no sentido escolar, mas no sentido emocional, de entender que ele é errado, de entender que ele não é capaz, de entender que não tem uma autonomia. Então, isso também é importante, porque a criança ela também se percebe dessa forma. Eu sou incapaz, eu não consigo atender a expectativa do outro, o meu coleguinha consegue, por que eu não? E isso tudo vem, esse sentimento de baixa autoestima, a partir de como a família lida com essa situação. Muito bom, Geise. A gente agradece a sua presença. Eu acho que foi uma entrevista super rica de detalhes, de esclarecimentos, para tantas pessoas que precisam ainda conhecer esse diagnóstico. A gente sabe que tem muitos mitos sobre esse diagnóstico, muitos rótulos, como você mesmo disse. Essa criança é danada, é falta de surra, é mal educada, falta de pai e mãe presente. A gente sabe que tem um monte de rótulos que essa criança carrega. E a intenção é de desmistificar esse diagnóstico nessa nossa conversa. Então, a gente agradece a sua presença aqui no nosso canal. Espero recebê-la novamente com outros temas, com outras conversas. E para você que está aqui novo ainda no canal, vai vir muitas outras entrevistas com profissionais de diversas regiões. Se você quer sugerir um tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai atrás também. E sejam bem-vindos. Geise, seja bem-vinda ao nosso canal também, novamente. A gente agradece e finalizamos aqui a nossa conversa. Eu que agradeço, Cláudia. Fico à disposição sempre que precisar. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? É isso, gente. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima entrevista. Toda quarta-feira tem entrevista nova aqui no canal. Não percam e compartilhem esse vídeo para todos aqueles que precisam conhecer essa doença, esse diagnóstico, que com certeza essa entrevista vai ajudar muitas pessoas. Obrigada. Tchau, tchau.